Muito boa noite, João. Boa noite a todos. Eleições 2015, no ciclo de entrevistas que estamos a fazer aos principais líderes das forças políticas candidatas às eleições de 4 de outubro, o meu convidado hoje é Paulo Portas, presidente do CDS-PP. Boa noite, Paulo Portas, e bem-vindo à RTP. Vamos começar pelo novo banco. O senhor também está disponível para participar numa subscrição pública para apoiar os lesados do BES que possam não ter meios para aceder à justiça? Se vier a ser necessário, com certeza. Chama a atenção que já há muita gente que colocou providências cautelares e, portanto, entrou em ação judicial. Chamo também a atenção para a circunstância de não terem sido os responsáveis políticos a vender papel comercial a ninguém, a aprovar prospectos de venda sobre ninguém e a autoridade de resolução, no sistema europeu de resolução, ser o Banco Central. Ainda assim, eu tenho sido daqueles que sempre ouviu os lesados do BES quando me pediram para os ouvir, que fui crítico publicamente da pouca colaboração entre reguladores para procurar resolver o problema de muita gente cujo problema eu acho que é sério, distinguindo o que são investimentos de risco, que evidentemente quando se ganha, ganha-se, quando se perde, perde-se, do que possam ser fraude, manipulação, levar alguém ao engano. E aí eu acho que nós temos que provar e dar prova de que estamos a viver num Estado de Direito e de que é possível fazer justiça. Paulo Portas, mas sendo a justiça um dos direitos fundamentais dos cidadãos, faz sentido que o Primeiro-Ministro coloque a questão do acesso à justiça ficar dependente de subscrições públicas? Ele não colocou a questão assim, sugeriu que se viesse a ser necessário isso poderia suceder, mas como lhe digo, tanto quanto sei, há mais de 700 pessoas que já entraram na ação judicial, já entraram na justiça. E, portanto, eu repito, faço uma distinção entre o que são investimentos de risco, e ninguém tem a obrigação de participar nas perdas, porque também ninguém participa nos ganhos, do que sejam matérias de fraude, manipulação ou engano. E eu creio ter evidência de casos onde isso possa ter sucedido, mas é uma questão de opinião. O Governo tem dito que o problema do novo banco é uma questão do regulador e dos tribunais, mas atendendo à participação pública no fundo de resolução e atendendo ao impacto que esta questão do novo banco pode ter na banca, na sua totalidade, o senhor acha que o Governo pode lavar as mãos deste caso e passar o problema para os outros? Não se trata de lavar as mãos. Eu acho que o Governo tomou as opções que são certas. Se o PS fosse Governo, o BES tinha sido nacionalizado. Ou então, a Caixa Geral de Depósitos tinha entrado, como fez no passado, a apoiar uns grupos privados contra outros grupos privados. O Governo não nacionalizou o Banco Espírito Santo. O Governo não é acionista do Banco Espírito Santo. Os contribuintes não são acionistas do Banco Espírito Santo e, portanto, não serão prejudicados pela resolução. Eu sempre disse, a resolução não é um sistema perfeito, mas é francamente melhor que a nacionalização. Porquê? BPN já custou, entre o que já custou e o que pode custar ao contribuinte, e só tinha 2% do mercado financeiro, 5 mil milhões de euros. Foi o contribuinte que pagou a fatura. No caso da resolução, quem é que é chamado a resolver o problema quando há problema no banco? É chamado o acionista e depois, no que faltar, é chamado o resto do sistema financeiro, porque se parte do princípio que o sistema financeiro tem interesse na sua estabilidade. Ou seja, protege muito mais o contribuinte com toda a franqueza. A opção está certa. Se o PS governasse, nacionalizava o novo banco como fez com o BPN e o contribuinte pagava o prejuízo. Somos nós a governar, temos outra visão das coisas, a resolução é um processo melhor e, sobretudo, não penaliza quem não tem culpa. Paulo Portas, uma outra questão que tem marcado esta campanha é a segurança social. Muito bem. E até hoje o Governo ainda não respondeu à questão de saber onde vai cortar ou onde vai buscar os 600 milhões que se comprometeu em Bruxelas. Ao adiar esta resposta, o Governo não está a dar razão àqueles que têm um programa escondido? Não. Eu acho que o Governo foi responsável. O Governo diz que haverá necessidade de fazer uma poupança nessa área
no valor de 600 milhões. É bom que as pessoas tenham a noção das proporções. O orçamento, só para falar no orçamento da Segurança Social e Caixa Geral de Apresentações, é superior a 35 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma poupança que não chega a 2% do total, e que nós faremos com respeito pelo Tribunal Constitucional e pela sua doutrina, em concertação social com os parceiros sociais e procurando um acordo com o maior partido da oposição, na certeza de que esse acordo não passa por corte em pensões a pagamento. Esta é a nossa palavra e este é o nosso compromisso. Essa palavra, aliás, devo dizer, permita-me dizer, vai muito de par com o facto de a SES, a chamada SES, Contribuição de Solidariedade, foi criada no anterior governo e nós sempre dissemos que terminaria no nosso governo. Ela não voltará. Isso lhe posso garantir. E a última proposta, como se lembra, que o governo já fez e que não foi validada pelo Tribunal Constitucional, já previa uma recuperação para aqueles 14% de pensionistas que tiveram SES e que, pelo facto de serem 14%, não são menos respeitáveis. Os 14% de pensionistas que sofreram a SES, criada pelo anterior governo, quando nós fizemos a última proposta há mais de um ano, já recuperávamos de uma vez só 45% a 75% porque tinha sido reduzido. Ou seja, reparem, enquanto na função pública é 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, mais 20%, a menos que a economia, melhorando, nos permita fazer mais rápido, no caso daqueles que eram afetados pela SES, era de uma vez só 45% a 75%. A dúvida que existe relativamente a esta questão dos 600 milhões tem a ver também com declarações da própria Ministra das Finanças, que em maio passado admitiu a possibilidade de ter que avançar com cortes nas pensões em pagamento. E a questão é esta. Eu já percebi que a coligação tem dito que esta é uma questão para mais tarde, esta é uma questão que está a ser negociada, mas não tem uma proposta para esta... Qual vai ser a proposta que vai fazer na altura? Eu acabei de lhe Porque aquilo que está a ser dito é que, sendo... Vou terminar a minha pergunta. Podendo ser uma má notícia, o Governo está a escondê-la dos eleitores? Mas eu acho que lhe respondi com clareza e acho que tenho... boa parte dos meus críticos nessa matéria não têm metade da autoridade que eu tenho em matéria de defesa dos pensionistas. Meu caro Vítor Gonçalves, eu negociei com o engenheiro Guterres o maior aumento das pensões rurais que algum dia aconteceu em Portugal. Criei, no governo de Durão Barroso, a pensão dos antigos combatentes. Com o Dr. Bagão Félix, fizemos uma política de convergência das pensões mínimas que obrigou o Estado a aumentar pensões mínimas sociais e rurais, que são as mais baixas. São na casa dos 200 aos 260 euros. Opus-me, como sabe, à chamada TSU das pensões, que não avançou e que seria profundamente injusta porque acumulava com a SES. Ora, o meu problema era fazer remover a SES, não era criar uma TSU das pensões como a Troika queria. E, portanto, se eu lhe estou a dizer que essa poupança, cuja dimensão em termos do bolo global, eu já lhe disse que é mais pequena do que as pessoas pensam, não é feita com redução de pensões a pagamento, com corte das pensões a pagamento, é porque lhe estou a dizer aquilo que é o compromisso dos dois líderes da coligação. E é firme, e é para ser honrado. Falou das pensões mínimas, o Governo tem, aliás, dito pela sua voz e pela voz de outros membros do Executivo que fez questão de as aumentar, de as atualizar ao longo dos últimos 4 anos, mas, apesar disso, decidiu fixar o limite para o acesso ao complemento solidário para idosos em 409 euros, quando antes era 418 euros. E, com isto, cerca de 57 mil idosos perderam o complemento solidário. Muito bem, no Vítor. caso dos então, idosos, eu vou o Governo dizer deu com uma mão e tirou com a outra? E das quando nós formas estamos a mais falar baixas? em atualização das pensões mínimas, sociais e rurais, estamos a falar de 1 milhão de pessoas, um pouco mais até. São as pessoas mais pobres, de uma idade bastante avançada e que trabalharam num tempo em que não existia praticamente Estado Social. E, portanto, nós fizemos apenas isto. Os socialistas, sem troika, congelaram as pensões mínimas sociais e rurais. Criaram o complemento... Nós, apesar... O complemento solidário para idosos. Deixe-me dizer isto. Apesar da troika, nós sempre consideramos que era essencial aumentar a pensão mínima, a pensão social e a pensão rural para que as pessoas não tivessem
não tivessem que sofrer o efeito da inflação ou o efeito do custo de vida e que houvesse uma política permanente dessa atualização. Pode-me dizer, relativamente ao complemento, que ficaram de fora 50 mil no aumento das pensões mínimas sociais e rurais, que são pensões de 200 euros, 240 euros, 260 euros, ficaram dentro mais de 1 milhão de pensionistas. E como é que, na questão dos impostos, como é que o CDS, que é um partido... Mas posso só voltar num ponto à questão da Segurança Social, que eu gostava de, se puder. Há outra discussão que tem existido... É a questão do plafonamento? Que é a questão do plafonamento. Eu gostava, se me permitir apenas... Se for breve... Serei. Primeira coisa, qual é o problema e qual é a equação? Nós, Portugal, como país, temos cada vez menos ativos para pagar cada vez mais pensionistas, felizmente cada vez mais anos, porque a esperança de vida aumentou. Não fazer nada é pura e simplesmente dizer aos jovens que vão entrar no mercado de trabalho que a sua pensão não é credível daqui a 40 anos. Nós temos, portanto, que tomar medidas que outros países tomaram. Para terem uma noção, os países que têm plafonamento... Um teto, a partir do qual... Eu já direi o que é. São estes. São países governados pelo centro-direita, pelo centro-esquerda, países socialistas como a França, como a Itália, como os países nórdicos, que são países socialmente muito avançados. E, portanto, tiremos o papão e o fantasma e analisemos as coisas seriamente. O Partido Socialista defendeu o plafonamento no Livro Branco. Não é possível dizer que quando é o Partido Socialista a defendê-lo é uma questão de sustentabilidade e quando é o centro-direita a defendê-lo já é uma privatização. Qual é o contrato na questão do plafonamento? É muito simples. Eu acho muito estranho que a esquerda portuguesa defenda que o Estado, no futuro, pague pensões de 4.500 euros, 5.000 euros, 5.500 euros, 6.000 euros. Quando o grosso da coluna dos pensionistas em Portugal está abaixo dos 1.000 euros. É aí que o Estado Social se deve concentrar. Há 2,5 milhões de pensionistas, entre CGA e Segurança Social, abaixo desse valor, dos 1.000 euros. Deixe-me só explicar isto. É só para as pessoas perceberem lá em casa, porque eu acho que é relevante. Deixe-me só perguntar. É que o nosso, ao contrário da proposta do Partido Socialista, que eu acho que é um perigo público, porque o Partido Socialista faz um plafonamento vertical, obrigatório, para os atuais contratos de trabalho... Transitório. Pois, é muito curioso, mas o buraco não é transitório, Vítor Gonçalves. O buraco é de 6 mil milhões... A questão é que essa proposta, o problema que tem sido colocado em relação ao plafonamento é como garantir, como é que no momento em que há um problema de financiamento da Segurança Social se tomam decisões que agravam o problema do financiamento. Deixe-me... Mas eu respondo-lhe. É que repare o seguinte, o Partido Socialista provoca um problema imediato na sustentabilidade da Segurança Social. Porquê? Porque aquela proposta, segundo as contas do PS, custa 6 mil milhões de euros, grosso modo, nas contribuições. E segundo alguns especialistas, vai até 14 mil milhões de euros. Isto significa um ano inteiro de pensões. Bom, o que é que nós fazemos? Uma coisa muito mais moderada. Só para novos contratos, haja um limite. O desconto para o sistema público é obrigatório. Só acima de um determinado limite é que as pessoas poderão optar pelo sistema público. Nós estamos a falar de novos contratos de pessoas que entraram no mercado de trabalho, são cerca de 90 mil o ano passado, enquanto o Partido Socialista muda as regras para 3 milhões e 700 mil contratos. Eu acho absolutamente extraordinário que o Partido Socialista sequer fala em privatização da Segurança Social, quando o Partido Socialista se prepara para criar um rombo de 6 mil a 14 mil milhões de euros e não explica como é que num país onde são as atuais contribuições que pagam as atuais pensões, se as atuais contribuições baixam 6 mil a 14 mil milhões de euros, como é que isso não cria um problema no pagamento de pensões? Há uma última condição que a maioria coloca para poder fazer essa reforma, precisamente para evitar qualquer problema na transição. É termos pelo menos 2% de crescimento económico, para evitar qualquer problema de transição. 31% dos jovens portugueses estão desempregados. Muito bem. Largos milhares de jovens abandonaram o país. O governo de que o senhor fez parte não teve sempre uma atitude resignada em relação a isto, como se fosse uma coisa inevitável? Meu caro, tudo menos resignado. Nós recebemos a governação do país
em estado de emergência, a casa estava completamente a arder, o país tinha entrado em bancarrota, o Estado não se financiava e não havia dinheiro, a poucas semanas, para pagar pensões e para pagar salários. Foi assim que nós fomos chamados ao governo. O Partido Socialista deixou-nos a Troika, o resgate, o memorando e a recessão associada. Os portugueses resolveram, com os seus sacrifícios, a quem eu presto sempre homenagem, o problema deixado pelo Partido Socialista. A partir do início de 2013, a economia portuguesa deu a volta. E neste momento, nós temos, desde janeiro de 2013, mais de 230 mil empregos criados na economia, o melhor indicador de confiança na economia portuguesa desde 2001, consumidores, desde 2008, empresários, o investimento, que é a condição crítica do emprego. Quem cria emprego não são os outdoors, são as empresas. Se confiarem, investem, se investirem, criam emprego. Está a disparar, felizmente, com ou sem variações de existência. As exportações batem recordes. Hoje saiu um número muito interessante. Sabe quantas empresas foram criadas em Portugal desde o início do ano? 26 mil. Sabe quantas insolvências houve? 4.800. Há muito mais empresas a nascer do que aquelas que desaparecem. E eu quero chegar ao emprego. É exatamente aí. Finalmente. Muito bem, não. Mas é que as pessoas têm que perceber que a legislatura teve duas etapas. Vítor Gonçalves, com toda a franqueza, quem lhe vier aqui dizer que no dia seguinte a um resgate, a um estado de pré-falência, a um memorando de austeridade e a uma troika participar na governação de Portugal, era possível a economia estar a florescer, a crescer e a criar emprego, está certamente a mentir. Não estava a falar da herança que este governo recebeu, da herança do anterior governo, que aliás foi votada pelos portugueses nas eleições de 2011, mas estava a falar da herança deste governo. E na herança deste governo estão 31% de jovens portugueses no desemprego. Mas deixe-me... Posso mostrar-lhe um quadro? O que é que tem a ver com o emprego. Eu ainda não fiz a pergunta. A minha pergunta é, perante isto e perante todos aqueles milhares que estão lá fora, a única proposta que o governo tem é o programa Vem? Não. Meu caro Vítor Gonçalves, o governo tem inúmeras propostas de ativação de medidas de emprego que tenham funcionado com as empresas. Repito, quando não havia troika nem restrições, o emprego desceu no tempo do Partido Socialista. E não havia cá troika. Comemorando e a recessão, obviamente, o emprego desceu. E eu nunca neguei que se perderam muitos empregos. Eu nunca neguei os factos da recessão. Por isso tenho a autoridade para exigir à oposição que não negue os factos da retoma. A partir de 2013, a criação de emprego subiu. Sobre a Europa... Deixe-me só um segundo. Mas deixe-me só explicar pelo menos isto. É que há dois modelos aí, de facto. Eu acredito num modelo em que, havendo confiança, há criação, há investimento. Havendo investimento, há criação de emprego. Vítor Gonçalves, só no último ano, a Auto Europa, 700 milhões de investimento, mais 300 milhões na Península de Setúbal. No Alqueva, investimento público seletivo, 120 mil hectares de rega, 220 milhões de investimento. IKEA no Algarve, 200 milhões de investimento. Embraer em Évora, 150 milhões de investimento. E apesar disso, eu podia continuar. Mais de 12% de desempregados. E nós temos um objetivo. Milhares de portugueses que deixaram o país porque não tinham emprego cá. E temos 31% de jovens sem emprego. Faz ideia do que é governar um país onde não há financiamento nem para o Estado nem para as empresas. Foi assim que nós o recebemos. Onde a política económica está escrita num memorando e, obviamente, tem um lado de contração e, portanto, de recessão. Mas foi a Troika que governou Portugal nesse período, não foi? Eu disse-lhe quantas vezes eu lhe falei em protetorado. Eu não lhe falei em... Foi o que nos deixaram, foi um sindicato de credores com poder para dar orientações pela simples razão... Mas o que está a dizer é que o Governo não tinha qualquer possibilidade de intervir? Não, é isso que eu lhe estou a dizer. Que não havia, que o Governo de Portugal era o Governo da Troika? Eu acho que nós somos os dois, estamos a conversar. Eu estou a dizer-lhe que países intervencionados, Portugal já foi 3 vezes intervencionado. Eu já vi 3 vezes o FMI em Portugal em democracia. Eu espero que tenha sido a última vez. Portugal tem 9 séculos de história. Não tem nada que ser intervencionado por credores estrangeiros. Nós sabemos resolver os nossos problemas de finanças públicas desde que saibamos aprender a lição. Agora, deixaram-nos um déficit
Há um ponto que o Dr. António Costa Eu da só por aí gostava a de dizer... falássemos mais 2015 para a frente e menos de Muito 2011. bem, mas é que já chegámos ao ponto do Dr. António Costa dizer que não foi ele, não foi o Partido Socialista que chamou a Troika. Vítor Gonçalves, haja menos descaramento. E há um ponto que é muito interessante. Mas eu gostava de falar sobre a Europa. Temos 5 minutos na nossa conversa. Sobre a Europa, justamente António Costa, líder do Partido Socialista e desafiador da coligação nestas eleições, tem insistido que é necessário uma leitura inteligente do Tratado Orçamental e que é preciso uma nova abordagem na Europa que ponha o enfoque, sobretudo, no crescimento e não tanto na austeridade. Não acha que ele tem razão e que, no fundo, a questão fundamental agora é justamente crescer? Acho que o líder do Partido Socialista rapidamente se teve decepções com os entusiasmos que revelou. Começou por dizer que com Hollande tudo mudaria, depois teve uma decepção. A seguir dizia que era Renzi que ia mudar tudo em Itália, depois teve uma decepção. E depois chegou a inspirar-se no Syriza, que conduziu ao terceiro resgate na Grécia. É exatamente a saída do tempo da austeridade que nós estamos a poder fazer porque os portugueses foram capazes de vencer com os seus sacrifícios a bancarrota que outros deixaram. Repara uma coisa. Recuperar os salários da função pública, eliminar a sobretaxa, continuar a reduzir o IRC para garantir investimento e emprego, colocar o abono de família no 4º e 5º escalão que tinha sido tirado, já antes, aumentar o quociente familiar para as famílias que têm filhos e, portanto, têm mais despesas mensais e têm que ter, como noutros países europeus, uma política fiscal pró-família, garantir até 2017 que há médico de família para todos os portugueses, que não o conseguimos garantir, melhorámos, mas não conseguimos chegar ao objetivo nesta legislatura, chama-se a isto, sair de um tempo de recessão, deixar esses anos duros labrem para trás, dar sentido aos sacrifícios que as pessoas fizeram e, sobretudo, garantir uma coisa, Vítor Gonçalves. Se nós tivermos estabilidade política, temos crescimento económico. E se nós confirmarmos 2015, vamos crescer, é o nosso objetivo, entre 2% e 3%. E vamos conseguir moderar impostos tanto no IRS como no IRC e, evidentemente, a criação de emprego, o nosso objetivo qual é? Nós já tivemos 17,5% de desemprego. Passou para 11,9%, felizmente. Mas para quem está nos 11,9%... Cada um é 100%, não é? Cada um é 100%. A boa pergunta é, qual é a política que, em princípio, se não houver uma grande alteração de conjuntura económica internacional, qual é a política que me garante mais confiança, mais investimento e mais emprego? Eu acho que não é um outdoor. Hoje, hoje na reunião que existiu em Bruxelas sobre a questão dos refugiados, e este é um outro tema que eu lhe peço a sua opinião, ficou decidido que 120 mil refugiados vão ser recolocados em países da Europa. No caso português, perguntava-lhe quantos é que virão para Portugal e como é que vai ser a instalação deles no nosso país? Eu acho que nós cumpriremos com certeza o acordo europeu, a que se chegar, e, portanto, o número de 1.500 era para uma primeira estimativa, e, portanto, será um número superior. À volta dos 5 mil. Eu não quero estar a dizer-lhe um número incorreto, porque a chave de distribuição ainda não está fechada. Agora, há uma coisa que, para além de números, eu acho muito importante nós termos a noção. Nós estamos a falar de refugiados de guerra. De pessoas. Sobretudo da Síria e do Iraque. Síria, Líbia, Iraque. Nós estamos a falar de refugiados de guerra. Eu acho que a Europa nasceu com valores. E esses valores, inspirados no humanismo cristão e também no humanismo laico, não permitem não responder numa daquelas crises que, certamente, pela dimensão, já lhe chamam êxodo, é porventura a maior crise humanitária que a Europa viveu. E eu, quando alguém disse eu não irei repatriar nenhum refugiado de guerra da Síria, eu respirei de alívio, em consciência. A Europa também são valores. E se não forem valores, não serve para nada. De onde? As pessoas têm que... Uma coisa são refugiados de guerra, outra coisa são, obviamente, imigração económica. Agora, a capacidade de acolhimento, eu não acho que o Estado seja proprietário dessa capacidade, deve fazê-la como nós estamos a procurar fazer, deve geri-la com a sociedade civil, com as instituições sociais, com muita gente que quer ajudar.
E nós devemos saber acolher dentro da medida das nossas possibilidades, mas não devemos estar a discutir sobre pessoas a quem tiraram tudo, que arriscaram a sua vida para atravessar o mar nas mãos de traficantes que lhes pedem 4 e 5 mil dólares para os meterem dentro de uma lancha, sem nenhuma garantia de chegarem ao destino vivos. E que têm uma ideia de prosperidade ou de liberdade ou de um mínimo de dignidade num continente chamado Europa, pelo qual cada um de nós tem um bocadinho de responsabilidade. Sejamos europeus no melhor sentido, não enganemos as pessoas, façamos com ordem e com segurança, mas saibamos responder a uma questão que é, em primeiro lugar, humanitária. Outras são gestão de fluxos migratórios, isso é outra matéria. Uma última questão. O senhor já admitiu que o episódio que ficou conhecido como admissão irrevogável tem um custo político para si. Acha que a fatura desse episódio vai ser cobrada nestas eleições? Serão os eleitores a avaliar isso, avaliar-me-ão por isso, avaliar-me-ão certamente pelo que conseguimos também fazer na economia, por puxar pelas exportações, pela captação de investimento, por termos a agricultura a pagar a tempo e horas e o investimento na agricultura ser uma prioridade, por termos contratualizado com as IPSS e as Misericórdias mais do que nunca para ajudar solidariamente o país. Ouça, com certeza que me hão de julgar por muitas coisas e eu aceitarei sempre o julgamento. Há, em todo caso, uma coisa que eu recomendaria, é que os políticos não sejam moralistas. Eu ouvi o outro dia, enquanto eu digo, eu tomei uma decisão de demissão que qualifiquei como irrevogável, revoguei-a, pago um preço por isso. Outro dia ouvi o Dr. António Costa dizer, com um ar moralista, palavra dada é palavra honrada. Lembra-se da palavra que ele deu aos cidadãos de Lisboa, que ficava até ao fim do mandato? Veja lá. Paulo Portas, agradeço ter vindo a esta edição, neste ciclo de entrevistas que estamos a realizar aos líderes das principais forças políticas candidatas às eleições de 4 de outubro. Chamo a sua atenção para esta noite, a partir das 10 da noite, portanto daqui a cerca de meia hora, na RTP Informação. Não perca o diário da campanha, com tudo, com toda a atualidade sobre a campanha eleitoral que está em curso para as eleições de 4 de outubro. A todos, uma muito boa noite.